mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zé Quimbandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio de A Voz de Exu com o patrocínio do Templo Rio Azul. E hoje, anotem aí na agenda de vocês, no caderno de vocês, que hoje o episódio é um dos mais especiais que vocês vão ver por aqui. Hoje a gente conversa com o seu Zé Quimbandeiro. Ô, filho, obrigado. Agora nós começamos o programa, que é o Exu falando. Exatamente. E o público podia fazer pergunta também, né? Exatamente. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar, tá? Lá pro Templo Rio Azul. Aqui vocês podem entrar nas redes sociais, tá bom? Que é o @Templo Rio Azul, o @Milene Sintra Oficial. Então vocês podem mandar lá um WhatsApp pro 11 9 9958 1003. Pode mandar perguntinhas lá para o seu Zé, que ele responde para você, tá bom? Seu Zé, vamos começar com o nosso bate-papo, a nossa conversa? Ô, filho, eu tô tão feliz de estar aqui de novo. Toda vez que nós vemos para a TV, eu fico muito feliz. É muito bom, né, seu Zé, poder levar a mensagem, poder falar com o máximo de pessoas possível. É, filho, eu sempre fico buscando as pessoas que precisam dessa energia de Exu e as pessoas que precisam ser resgatadas pelo meu trabalho. Entendo, E a gente chega até eles. entendo. Seu Zé, eu queria começar a nossa conversa. Para quem não conhece o senhor ainda, para quem não conhece o seu trabalho, para quem não conhece quem é o senhor pode se autodefinir? Olha que coisa difícil. Ô, filho, eu sou um Exu. Eu falo que eu tenho 700 anos, já tem pelo menos uns 30. É que eu parei de contar, sabe? Eu chamo Zé Quimbandeiro e Quimbanda vem de Quimbundo, que é um curador de alma. Então as pessoas perguntam: o que o Exu Quimbandeiro faz? Eu curo a alma de vocês. Eu curo a alma de todos aqueles que me procuram. Porque a grande dor do ser humano é quando a alma adoece. E as pessoas ficam sem sentido. A vida fica sem sentido. A pessoa entristece e ela não se encontra mais em lugar nenhum. Aí começa a brigar com a existência, ou seja, começa a brigar com a vida. Uhum. É a hora certa de me procurar para que eu coloque a pessoa no lugar dela e mostre para ela o propósito do que ela veio fazer aqui. Como que seria esse alinhamento? A pessoa está ali desalinhada, como o senhor acabou de falar, ela está ali desalinhada, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar um fio assim para que ela possa resolver as questões que ela quer resolver. Como que é essa conversa, Sabe, seu Zé? filho, eu vejo o ser humano, eu gosto muito de gente, né? Eu sei. Eu vejo o ser humano e eu vejo que, às vezes, tudo para ele fica tão difícil porque a mente vira um emaranhado. Sabe, você tem as obrigações do dia a dia, ou você tem que resolver um monte de coisa, você tem que lutar para sobreviver nesse contexto social, com as suas dificuldades, e às vezes você tem lá os seus sonhos que você vai deixando de lado, né? Aquelas questões familiares que entram na mente, faz você relembrar seus traumas, seus medos, suas agonias. E você tem que viver com tudo isso, ou seja, o ser humano ele vai trazendo um monte de emoção junto, e isso não deixa ele olhar para onde ele quer ir. Então, o que mais faz o ser humano sofrer é o emocional e a dúvida que o ser humano carrega na mente. Você não consegue ter clareza do que você tem que fazer e para onde você tem que ir quando o seu emocional está bagunçado. Então, o que eu faço? Eu gosto de olhar para a energia do ser humano, alinhar ele, porque eu estou vendo o problema dele. Certo, É ele que não está vendo. certo. Ele está no meio do furacão. E quando que você está no meio do furacão, você não encontra uma saída. Aquilo é só dor.
Então, o que que eu faço? Eu silencio, eu esvazio esse monte, esse emaranhado emocional para começar a alinhar o pensamento e junto dar uma direção para a emoção. E aí o ser humano volta a caminhar. Certo. Para um Exu curador, tá tudo ali, tá fácil. Mas para o ser humano nem sempre. Sempre que o ser humano me procura, ele não me entrega tudo que ele tem. Ele vai testando. O ser humano gosta muito de testar a espiritualidade, sabe, Fio? Porque ele não confia, porque ele já foi machucado, porque ele já foi ferido. E eu estou vendo tudo ali. Eu sei que ele está me dando devagar aquilo que ele quer ordenar, e eu aceito devagar. Eu não tenho pressa, eu tenho uma eternidade, eu estou aqui para isso. Eu evoluo junto daquele que evolui no meu cuidado. Então eu não tenho pressa. Eu estou aqui para fazer o melhor com cada ser humano que me procura. Como que o senhor é um mestre da evolução É. das pessoas? Como que o senhor vê o mundo atualmente? A questão das emoções, como que estão as pessoas Ô, nesse filho, quesito evolução? sabe que eu gosto quando você me pergunta essas coisas, porque eu acho assim, eu acho que o mundo não está melhor, ele não está pior. Ele só está mais rápido, né? E toda a informação que o ser humano tem hoje é muito mais rápida. Então, dentre a informação que você recebe, tem aquilo que você precisa, tem aquilo que você consegue usar e tem aquela informação que você ainda não está pronto para usar. Entendo. E aí, o ser humano se enche de informação, mas ele usa uma quantidade pequena de tudo que ele escuta, de tudo que ele aprende, de tudo que ele vê. Certo. Por quê? Porque a energia, ela não se transforma na velocidade da informação. Ah, tá. Exu é a informação que corre o mundo, ou seja, Exu é rápido, mas o ser humano não é tão rápido. Se você passar o dia inteiro hoje assistindo internet, não significa que tudo que você ouviu você assimilou. Você tem um poder de assimilação da informação por dia de 3%. O resto é lixo. O resto vira barulho na sua cabeça e no seu emocional. Aí você está ali começando a alinhar alguma coisa que você entendeu, daqui a pouco você liga na televisão a notícia de uma guerra. Ponto. Desalinhou tudo. Sei. Ou liga a televisão a notícia de que o cachorrinho foi maltratado. E para você o cachorrinho é importante. Pronto, você entrou no seu buraco emocional. Por quê? Porque o cachorrinho maltratado identifica com aquilo que te foi maltratado e você fica mal. Então, você está alinhando dentro de uma informação e todo o resto vira barulho. Então, você entendeu que aquela informação que chegou até você é importante, desliga. Desliga o internet, desliga a televisão, desliga o rádio, vai trabalhar, ou vai fazer ginástica, ou vai andar, ou vai viver, vai beijar na boca, vai ser feliz. Uhum. Não fica ali achando que você vai compensar todos os dias que você não viu internet naquele dia só, Certo. porque a informação não fica. Às vezes o grande volume de informação também atrapalha o raciocínio das pessoas, né? Então, por exemplo, assistir jornal o dia inteiro. A pessoa aconteceu, sei lá, estourou uma guerra, como o senhor usou de exemplo. Aí a pessoa vai ver um televisivo de manhã, depois vê outro no meio do dia, depois outro no meio da tarde, depois aquele do final do dia e aquele da noite. Para quê? Isso para a cabeça, para o mental e para o emocional é ruim, não é? Ô, Fio, sabe quando que você sabe que uma informação fez diferença? Como? Quando você Quando? sente. Entendi. Tudo que você vai ver o dia inteiro não significa que você vai sentir, mas vai ter uma coisa que você sente, que você sabe que é para você, que Tá. mexe com você. Uhum. Ali, você absorve aquela informação, você permite que o seu emocional se transforme e você desliga o informante. Tá. Seja o informante que for, seja a televisão, seja a internet, seja o telefone, desliga. Tá. Vai viver. Por quê?
Porque naquele momento aquela informação entrou e ela precisa de tempo para se transformar dentro de você, para fazer sentido. Certo. Mas não é tudo que você escuta, é quando entra no seu emocional. Porque a informação também é um alimento, né? Se a gente come, a gente tem um tempo ali para digerir e tudo É. mais. A informação é a mesma coisa e tem muita coisa que faz mal também. Ô Fio, ó, tem coisa que vai te fazer bem, tem coisa que vai te fazer mal. Você tem que permitir. Uhum. Você só vai assimilar o que entra no coração. Por exemplo, Tá. você leu 50 livros no internet, mas aí vem a notícia do cachorrinho que quebrou a pata. Aquilo te comoveu. É ali que você vai absorver e acabou. Tá. O cachorrinho quebrou a pata, de repente foi mais ligado no teu emocional do que todo aquele monte de livro que você leu, estudou, ouviu, aquelas informações de estudo, qualquer coisa. Tá. Filho, se o cachorrinho quebrou a pata, aquilo tocou no seu coração, desliga todo o resto e fica naquela energia. Porque o quebrar a pata te conectou com uma natureza de algo que você viveu, algo que você ressignificou, que é necessário para o seu momento. Tá. Esquece o resto. Tá, entendi. Aí entrou naquela energia, sei lá, vai rezar pelo cachorrinho, vai fazer um despacho para ele, sei lá o que você vai fazer. Mas terminou aquela informação, você para. Para de buscar informação. Tá. Porque você já chegou na emoção necessária para transformar aquele momento. Deixa aquele momento ser transformado, vive aquilo, vive Entendo. aquilo. Você sabe que às vezes eu vejo, né, as pessoas que chegam no seu casa e vai ver a criança que estava ali, o filho, o marido, aí dá aquele beijo gostoso e começa a contar tudo de novo, a porcaria do dia. Para quê? Para quê, filho? Para quê? Tá lá, já viveu o dia todo, o dia já foi um problema. Aí chegou em casa, beijou o marido, beijou a esposa, beijou a criança. Não conta nada. Vive aquilo. É aquele. Você aguentou todo o seu dia para chegar em casa naquele momento e viver aquele momento. Uhum. Pega na pata de seu marido, pega na pata do seu filho, pega seu bichinho, traz pro colo e fica ali, ó, não fala nada. Aprende a aproveitar o silêncio. Para que contar a história do dia de novo? É chato, ninguém quer saber. Entendo. O senhor acha que as pessoas aproveitam pouco os seus momentos? E Momentos de paz, de família? Ô filho, o que te constrói e constrói a tua história é emocional. Tá. Tudo aquilo que você lembra não passou pelo seu coração, é raiva. Raiva está aqui, o que incomoda está aqui, o que atrapalha está aqui. Uhum. O que te tocou às vezes foi a pata de uma senhora que encostou em você no trem, e aí você sentiu aquela pele geladinha e olhou nos olhos dela e você viu ternura. Acabou! Esse foi seu dia, esquece o resto. Tá. Entende o que eu estou Entendi, falando? entendi, É o que entendi. toca aqui, olha, não é o que você pensa, o que você entende, o que você fala. Entendi, entendi. É um momento, é um momento crucial. Ele aconteceu aquilo pontuou o seu dia. É, Só que às vezes a gente está tão cego e surdo sei. que a gente não enxerga isso. Olha, ó, deixa eu contar uma coisa para você. Você esbarrou na pata de alguém. Olha nos olhos dessa pessoa. Se você vai pedir desculpa, olhe nos olhos para pedir desculpa. Tá. Sabe, olha aquele momento, aquela situação, o que que aquilo representa? É frio, é gelado, está tão perdido quanto você, está tão vazio quanto você naquele lugar. Uhum. É um instante, filho. O que constrói a sua história é um instante. Não é tudo que vocês pensam que é. Porque é disso que você vai lembrar, desse olhar que foi verdadeiro. Todo o resto você não lembra. Entendo. Você não lembra nem para onde você estava indo, um dia qualquer, uma coisa qualquer. Exatamente. Mas é isso, está faltando verdade nesses momentos que fazem a diferença para o emocional. Essa verdade que o senhor está falando, isso logicamente está muito presente no seu trabalho. A gente que convive, né, É. com o senhor, a gente vê muito isso. É. As pessoas chegam para conversar com o senhor e chegam cheias de opinião, É. de informação, É. e tudo isso faz com que as pessoas fiquem receosas. Aí quando entra na sala do senhor,
A pessoa olha, você já estende o braço, ô filho, como é que você tá? Já dá um abraço. É nesse momento que tudo isso se quebra. Ô filho, é isso. Quando que eu vejo uma pessoa, eu abraço ela. Sabe por que eu abraço ela? Porque eu quero aquele instante numa eternidade. E quando você não faz isso, você não viveu nada. Eu abraço e quando eu abraço, eu só estou abraçando. E a partir dali, a gente vai conversar sobre qualquer coisa que a pessoa queira. O que ela quiser me contar. Não sou eu que vou dar a direção, é ela que vai se sentir acolhida para isso. O que ela quiser. Ela pode ter vindo com uma lista, mas a hora que ela se sente abraçado, naquele momento, ela é uma pessoa que aproveitou um instante. E a partir dali, existe outro movimento no emocional. Eu já vi muitas pessoas justamente falando isso. Sai do trabalho e a pessoa vai lá, né, depois conversar com a Tati lá fora, que é a nossa filha da casa, né, que cuida do trabalho do seu Zé também, e a pessoa vira e fala assim, pô, eu tinha tanta coisa para perguntar, e no fim a conversa foi para um outro lado, e eu consegui entender outras coisas que estavam comigo, mas eu não trouxe, e ele me leu. Muita gente diz que o senhor lê as pessoas. Eu leio as pessoas, mas Como que é mais do isso? que isso, eu gosto das pessoas. Tá. E quando uma pessoa sente que você gosta dela sem precisar de nada e sem esperar nada, você só gosta. Ali parece que ela volta para a essência, sabe? Certo. Acho que o ser humano está muito acostumado a ter que se explicar, a ter que se justificar, a ter que ser de tal forma para ser querido. E quando ele chega ali, ele só é. Sim. Exatamente, as pessoas chegam e elas se despem. É como se elas se despissem de uma representação que elas precisam sustentar na vida lá fora. As máscaras, né? E as máscaras. Hum. E aí, quando ela entra para falar com Exu, essa máscara ou cai, ou ela mesma tira, ou o senhor tira. Como é que funciona isso, seu Zé? Ô filho, eu acho que quando você recebe amor, nada do que está lá fora faz diferença. Ah, Eu acho que é isso, eu acho que o ser humano ele passa a vida querendo receber amor. Só isso, só de verdade. Sem precisar fazer graça, porque o ser humano parece que tem que fazer graça para ser querido. é. Sem precisar fazer graça, sem precisar pôr o dinheiro, sem precisar de nada. Tá. E quando ele é abraçado, ele sente que é de verdade. E aí ele desconstrói essa resistência, Uhum. né? Parece, quando você sente que o amor te encontra, nada do que você tem como problema é verdadeiro. É que nem doença, você já viu doença? Quando você pode ter todos os problemas da vida, mas quando você tem uma doença, você só tem um problema. É verdade. Todo o resto acabou. É verdade. Porque enquanto você não voltar a ter saúde, você não vai conseguir resolver nada e também não faz diferença. Exato. Então eu acho que é isso. Acho que quando você encontra amor, todo o problema que você traz, ele deixou de ser um problema, porque você encontrou uma coisa maior do que você esperava. Sim, sim. E é isso é um quimbandeiro, isso é um curador de Isso é um alma. curador de almas. É. O senhor sabe que a primeira vez que a minha mãe falou com o senhor, ela voltou muito impressionada, né? Dona Maria, eu lembro da sua mãe. E os meus pais, eles eram mesa branca, né? Eles eram espíritas, né? E a primeira vez que ela conversou com o senhor, ela saiu muito impressionada. E ela me falou a seguinte coisa: parece que eu conheço ele há muito tempo. Conhece, conhece. Eu acho que, filho, as almas, elas se encontram, se perdem, se reencontram por toda a existência. Tá. E o ser humano, ele encarna e desencarna muitas vezes. E você vai esbarrando. Você nunca vai se esbarrar nessa vida com alguém que esteve muito distante de você. É tudo mais ou menos perto. Aquela história de que as frutas não caem longe do pé, é mais ou menos isso. Uhum. E aí você reconhece no olhar Tá, aquelas pessoas que passaram pela sua história. tá. Então, de alguma forma, aqueles que chegam até mim fizeram parte da minha história.
Ou eu resgatei, ou eu não pude resgatar, mas esbarraram em mim nessa existência toda. Certo. Faz tempo que eu venho recolhendo os meus para que a gente possa, em algum momento, trabalhar junto num outro lugar. Certo. Porque isso aqui é passagem. Isso aqui é passagem. O ser humano gasta muito, muito tempo para sofrer, gasta muito tempo para se estruturar e, de verdade, gasta pouco tempo sendo ele. E ele só vai levar daqui o que ele é, mais nada. Nós estávamos conversando a respeito de tempo, né? Tempo, gosto dessa palavra. E nós estávamos falando justamente de pessoas que não encontram tempo para fazer nada. Não encontra tempo para viajar, não encontra tempo para se divertir, para pegar um cinema, para ir até a esquina que for para tomar um sorvete com o filho, então com a esposa. Qual que é a relação que o ser humano tem com o tempo, seu Zé? O ser humano briga com o tempo. Eu falo assim, todo mundo tem o mesmo tempo. Você vê a menina. A menina faz o academia, faz 3 cursos, faz TV, faz rádio, faz os programas, faz esse, isso, trabalha no terreiro um tempão, sai para passear, vai nos bailes, vai nas festas, tem tempo para namorar, tem tempo para ver família, e tudo isso num dia. Sim. E aí a gente pensa, qual é a diferença? A diferença é que o tempo é seu. Você usa o seu tempo como a sua mente quiser, como a sua mente aceitar. Uhum. Só que o ser humano, ele fala, ele acorda cansado. Aí ele fala, ai, vou levantar, cansado, entristecido, amuado. Aí ele vai para o trabalho arrastado. Aí ele levantou que ele não agradeceu nada, ele foi para o trabalho que ele não viu a rua, aí ele fica no trabalho, quando que ele sai do trabalho, o sol já foi embora, aí ele está bravo, entristecido, vai para casa descansar de novo. Como foi o dia dele? Não foi. Foi só mais um dia. O teu dia é aquele instante que algo mágico acontece. Tá. E para algo mágico acontecer, você tem que estar em movimento, porque esse algo mágico é aquilo que toca no seu emocional. Mas você escolhe como que você quer. Se você quer ter uma vida medíocre, você vai ser medíocre, você vai ser pequeno e o seu dia vai ser reduzido. Uhum. Se você quer ter uma vida fantástica, você acorda fantástico, você age como uma pessoa fantástica e você transforma o seu dia numa maratona. É quase um filme inteiro que acontece num dia só. Uhum. Por quê? Porque o tempo não existe. Entendo. Até nós estávamos falando, né, que o senhor achou. Eu lembrei o senhor de algo que o senhor falou para mim, que era que o tempo era elástico. É como se fosse um elástico, né? Então, o elástico, se você coloca o elástico em cima da mesa, ele, ele pode Ele é ficar só um ali. elástico. Ele é só um elástico, mas se você pegar e esticar, aí sim ele cumpre a função de elástico. Fio, prende uma coisa na sua vida. O tempo não existe, o tempo é uma criação da sua mente. Tá. Quando você está vivendo alguma coisa dolorosa, você olha no relógio e ele está no mesmo lugar, e você olha de novo, ele está no mesmo lugar, e você olha de novo um tempão depois. E ele passou muito pouco daquele lugar que ele estava. Uhum. E quando você está num momento incrível, você fala, o tempo passou muito rápido. Isso, é. Mas, se você se acostumar a tornar o seu dia incrível, o seu dia vai ser elástico, você vai viver coisas incríveis e vai ter história para contar e vai ter emoção para juntar, e o dia está longe de acabar, porque o tempo é uma criação da mente. Quem inventou o relógio? Não foi Deus. Não foi. O ser humano inventou a marcação da hora para pontuar a sua história. Mas a invenção é ótima, mas as pessoas usam de jeito errado. Sei. Sei. Então você precisa tirar esse formato da sua mente e criar um novo formato, sem limitação, para a realização. E essa criar isso, seu Zé, então, por exemplo, para uma pessoa, como o senhor acabou de falar, que às vezes a pessoa sai de casa, sei lá, pega um ônibus, pega um metrô, então pega seu próprio carro, vai, não vê o sol cruzar o céu, e aí ela sai do trabalho
pega o carro, pega o transporte público, vai para casa. Como que uma pessoa, a sociedade em si está muito presa nessa questão do trabalho em si e da mobilidade, principalmente para quem mora nas grandes cidades, né? O senhor disse que está tudo na mente. É. Que conselho o senhor daria para uma pessoa que quer fazer isso que o senhor está falando, está Ô filho, aconselhando? ó, como você olha a vida altera a vida que você tem. Ótimo. O olhar que você tem. Dizem que o átomo ele é alterado pelo olhar do observador, e isso é verdade. Uhum. Então, como você enxerga a tua vida, altera a vida que você tem e o que você colhe dela. Tá. O que você precisa é associar tudo o que você faz a uma emoção. E se você criar boas emoções, você tem uma frequência tão alta que ela se transforma em realização. Certo. Então você está lá, você acordou, você agradeceu o seu dia, você tomou o seu banhinho, você foi para o seu trabalhinho. E aí você está feliz, você olha para as plantas, você olha para as pessoas, você está indo para o mesmo trabalho que você vai todo dia. A diferença é que você está enxergando o que está acontecendo e você está presente. E aí você pode pôr uma música boa, você olha para as pessoas, você sente que algo está acontecendo. E daí, daqui a pouco, o seu telefone toca uma notícia boa, e você fica feliz, e você fala, olha, meu dia começou bem. E quando você se coloca nessa energia, outras coisas boas vêm até você. E aquele dia fica repleto de emoção boa. Por quê? Porque você ativou a primeira. Uhum. E tudo começa com aquilo que você ativa. Você não tem que esperar a mensagem para ser feliz. Você tem que ser feliz que a mensagem vem. Entendo. Você tem que se amar que o amor vem. Você tem que ser próspero que o dinheiro vem. É você primeiro para que o resto te encontre. Energia encontra energia afim. Prosperidade não encontra quem não se sente próspero. Ela vai procurar aquele que sente. Então, todo mundo já viveu isso. Quando você está bem, o seu dia começa bem e vai fluir bem. Quando você está mal, as coisas ruins são atraídas para o seu campo e o seu dia termina mal. Eu estou errado nessa conversa. Não, está totalmente certo. Eu acho que tudo, então, tudo é uma questão de percepção do próprio ser humano. Tudo é uma questão da emoção que você cria, da primeira emoção que você cria. Então, você acorda, você tem que sentir que você despertou. Você tem que acordar o seu corpo Tá, para que você entre no fluxo daquela energia desperta. tá. E aí a emoção começa a atrair situação. A emoção atrai a situação. Você não pode deixar a situação atrair a emoção, Uhum. porque é isso que vai garantir que você vai ter um dia bom. A sua menina, né, Milene Sintra, ela sempre disse isso pra gente lá dentro do templo, de que assim, pô, procura fazer um exercício físico. Vá fazer exercício físico, né? Então, se você é um médium, se você recebe um caboclo, se você recebe Exu, você precisa estar com o corpo preparado até para receber a entidade. Eu estou falando isso dentro do âmbito da Umbanda. Mas, assim, as pessoas em si também precisam. A pessoa não é médium, mas ela precisa daquela energia, ela precisa também exercitar o corpo para ele ficar preparado para entender essas energias, Ô não é filho, isso? você entende quando eu digo que você tem que estar preparado para as coisas boas? Você prepara o teu corpo para aquilo que você quer viver. Entendo. E esse preparo é uma coisa que no começo você tem que vigiar, Tá, até que isso se torne parte do que você é. tá, E isso é uma regra. Você tem que colocar como regra. tá, Se você tem que acordar muito cedo, um exemplo, você tem que acordar às 5 horas da manhã. tá. Não é muito cedo? É muito cedo. É cedo demais. Sim. Mas se você tem que acordar de um jeito ou de outro, acorda 10 minutos antes. Já é cedo. Que diferença faz os seus 10 minutos? Vai fazer diferença. Isso seria quebrar o tempo, seu Zé?
Você acorda antes e É, você prepara para aquele tempo que teoricamente você teria que acordar. tá, E aí você vai estar pronto para aquele despertar, seja o horário que for. tá, Tem coisas que você não pode mudar, mas você pode mudar como você se relaciona com essas coisas. tá, O acordar cedo faz parte? Faz parte. Você pode escolher se você vai acordar melhor ou pior. tá. Vai ter que acordar mesmo, tanto faz. Não tem, vai ter que acordar. É, Então, tudo depende da gente, de como acordar, é. né? Como você escolhe fazer isso? E como você escolhe fazer uma coisa, é como você faz todas as outras. Entendo, entendo. Seu Zé, eu queria falar um pouco do senhor. A gente falou de humanidade, falamos de tempo. Eu queria puxar um pouquinho esse assunto para falar do senhor, que acho que tem muita gente que está assistindo que está conhecendo o senhor agora, Ah, né? Eu queria saber, me pediram para fazer essa pergunta. Eu queria saber se um dia o senhor já caminhou nessa terra, se o senhor já foi humano. muito, muito, muito. Eu já vivi nesse plano. Já vivi há muito tempo atrás e já tive muitas experiências. Mas eu acho que sendo guia, eu pude viver a partir das pessoas que eu cuido e entender as experiências com outro olhar. Quando você está encarnado, dor é dor. Quando você está do lado de cá, você é um espírito, dor é aprendizado. O ser humano precisa dos processos para se transformar. Tá, E quando você está na carne, você não entende tão bem assim. certo. Eu tive 18 experiências 18 no total. encarnado nessa terra. Mas eu garanto para você que esses meus 700 anos de guia, com uns 30 a mais ou a menos, me fez olhar para essa realidade de uma outra forma. Certo. O que eu sei, eu aprendi aqui trabalhando, não aí vivendo. Tá. Aí Entendo. foram experiências humanas. Certo. As experiências humanas sem a sabedoria espiritual, elas servem muito pouco para a transformação. Certo. Por isso que eu falo para as pessoas buscarem esse olhar do espiritual por o que elas estão passando, para elas conseguirem transformar isso aí em aprendizado. Senão é só experiência. As pessoas dissociam isso. Então, por exemplo, não, a questão espiritual é uma questão espiritual, não tem nada a ver com o que eu tô, com o físico, com o que eu estou vivendo aqui no meu trabalho, na minha família, no meu dia a dia. As pessoas separam Não isso? deveria, não deveria. Sabe por quê? Porque a espiritualidade faz você entender que você não é esse corpo dessa matéria. Certo. Você é um espírito que está vivendo uma experiência. Tá. Como você vai lidar com isso vai direcionar como vai ser o seu próximo passo Certo. espiritual. Tá. Tem pessoas, sabe, filho, que podem não ter nada, mas elas têm uma grandiosidade na percepção da realidade, que elas dão saltos no crescimento, na existência, na expansão e também na vida dos outros. Elas conseguem puxar as pessoas junto para esse processo evolutivo, Uhum. mas elas estão completamente ligadas à espiritualidade, seja pela fé, seja pela religião, ou seja pela própria sabedoria do espírito que elas carregam. É incrível isso. Todo mundo conhece alguém que tem uma experiência diferente da realidade. Certo. Uma tia, uma avó, um primo, que é aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer receber um abraço, comer uma comida, bater um papo, tomar um café no fim da tarde. Uhum. E essa pessoa, ela tem aquela gostosura na existência. Tá. Você já viu gente que é gostosa de existir? Já vi, já vi. O seu pai e sua mãe era Os meus muito. pais, como eu já tinha falado da minha mãe, eu falei, não vou falar de novo, mas é verdade, os dois, eles recebiam visitas inesperadas, assim, às vezes no domingo eles estavam lá vendo televisão tranquilos, e
Aí chega, quando você tocava a campainha, quando você via, tinha lá 3, 4, 5 É. pessoas na porta. Então você percebe que antigamente, ou há um tempo atrás, você tinha pessoas mais gostosas do que hoje? É O verdade. que que aconteceu? As pessoas entristeceram? Será? Acho que esse é um assunto para o nosso próximo programa esse. É, exatamente, exatamente. Seu Zé, eu queria fazer mais uma perguntinha, de cunho, pessoal, tá. Lemúria, seu Zé, Ih, dá fio, dá para aí dá falar? muita prosa, Dá muita prosa. muita prosa. Esse assunto vai ficar para outra vez. Eu vou anotar, hein, seu Zé. Deixa para outra vez. Eu vou anotar, eu vou anotar. Seu Zé, eu queria, perguntar para o senhor como que, se eu contasse isso tá inclusive gente, essa historinha, né, ela tá aqui no livro, tá, A Voz de Exu em Palavras. Esse é um livro, escrito pela Milene Sintra, que é a experiência dela com o seu Zé Quimbandeiro, desde o momento em que ele começou a se apresentar para ela, até os dias de hoje, né, tem histórias aqui que são até atuais. Eu queria que o senhor contasse, que acho que isso até vai causar até uma identificação, outras pessoas aqui estão assistindo também, Hum. estão envolvidos com a espiritualidade. Eu queria saber como é que foi essa aproximação, seu Zé. Ela no livro, e ela conta isso, né, que, ela ficava bastante assustada, porque o senhor, se apresentava como uma sombra na parede, e que ela desconfiava que era uma outra coisa, e só depois ela descobriu que era o senhor. Como que foi essa aproximação, seu Zé? Ô filho, olha, como as pessoas que têm medo de Exu, essa menina não me conhecia. Ela sabia que ela era guardada, mas ela não sabia pelo quê. Tá, E eu observava aquela menina desde sempre, porque eu já sabia que a gente ia trabalhar junto. Então eu tentei criar um contato, uma relação, uma proximidade, tá, sempre respeitando o tempo dela, tá, o espaço dela, a inocência dela, porque isso começou muito cedo. tá, E eu lembro que em alguns momentos quando ela via a minha sombra na parede, porque eu era só uma sombra, e quando ela via a sombra na parede, ela ficava muito assustada. E então, às vezes, eu passava um tempo sem aparecer, e outros momentos eu estava por ali. Eu não queria assustar, tá, eu queria só que ela soubesse que ela não estava só. tá, Então, esse processo de aproximação foi muito lento, foi muito trabalhado, porque eu não podia dar um abraço e acolher, tá, mas eu estava lá observando e protegendo a todo momento, tá, até o dia que me foi permitido trabalhar com ela, ou seja, ela me recebendo e permitindo que eu atuasse no terreiro lá, no Vila Sônia. Vila Sônia, zona É, sul de São Paulo. é. Lá no terreiro, quando ela começa então a atender o público sem a cigana. A cigana começou a entregar o trabalho, porque aquele trabalho ia entrar na linha de Umbanda, e aí ela começou a me receber, mas ela achava que era um preto velho. Eu lembro dessa energia ser acoplada e eu estar ali sentadinho, quietinho, com as patas no chão, no cozinha. Uhum, Ali eu benzia, ficava um tempo e depois ia embora. tá. Então, a aproximação do guia com a pessoa, ele também tem que ser respeitoso e devagar. Eu vejo as pessoas falando, Hum, o guia me pegou, eu incorporei não sei onde, eu fiz não sei o quê. Não, não. não pode Isso ser não assim. é um trabalho de um guia de processo evolutivo. Tá, Talvez isso nem seja um guia, isso pode ser um obsessor, isso pode ser um falangeiro. Quando você vai fazer um trabalho, esse trabalho ele tem que ser construído. Quando você começa a namorar, não é assim? exatamente, A você relação com o espiritual é constrói, a mesma coisa. sim.
tem que ser lenta, tem que ser um processo respeitoso e um processo construído, Tá. para que seja duradouro. Ó nós aqui, quanto tempo depois? Exatamente. Esse processo eu acho que começou há uns 30 e poucos anos atrás. Tá. Não foi assim, tão rápido, porque eu acompanho ela desde o nascimento, mas olha quanto tempo levou para que eu começasse a me manifestar. Exato. Levou um bom tempo. Teve que haver a permissão dela e a gente foi devagar construindo essa história. E agora nós estamos aqui. Faz TV, faz livro, fala para o mundo, abraça as pessoas. Deu certo, Deu certo, mas né, seu porque Zé? foi construído. Exatamente, mas uma construção que não é que exigiu, mas assim, teve uma dedicação por parte dela e também do senhor, com o cuidado de chegar e né, de encarar essa relação de uma forma, como o senhor mesmo disse, construtiva, né? Ô, filho, mas foi difícil, viu? Foi difícil? Foi difícil porque você pensa, a menina é doutora, É, fez esse tanto de faculdade. é, Ela falou que ela não queria viver de guia, não, de receber guia. ela falou isso. Aí eu disse para ela, só um pouquinho. Só um pouquinho que nós vai recebendo devagar, não precisa receber tudo de uma vez. Aham, Ela achou graça. Ó, nós aqui 30 anos. 30 anos, né? Não é tudo de uma vez. Sim, É um pouquinho toda semana, mas toda semana nós estamos cuidando de alguém. exato. E assim vai. Aliás, essa é uma característica até do próprio templo, né? Porque assim, o templo é o Senhor. E então as características acabam sendo muito parecidas, né? Todo mundo que está lá não esperava fazer determinadas coisas que fazem hoje. Filho. Você sabe que a verdade, ela não é urgente, mas ela é necessária. Tá, Então, quem tem a urgência de construir alguma coisa, falha muito no processo. tá, Tudo que é verdadeiro, ele é construindo lentamente à medida que a base se estrutura. tá. A gente estruturou a base. Agora a gente pode ir para qualquer lugar. Não estamos aí de viagem para algum lugar que eu não sei qual é mesmo. É Então, verdade. Então, construiu a base, as outras coisas aparecem. Agora, se não tiver base, nada fica. A base é importante para a construção, inclusive, né? Você faz um edifício, você tem o quê? A fundação. A fundação vai dar toda a sustentação para o edifício, né? E a construção de uma relação, principalmente uma relação espiritual, ela precisa dessa base, né, Ô, seu Zé? filho, ó, se você pensar, uma relação espiritual não é só eu vir e só ela me permitir. Tá. É tudo aquilo que ela escolhe e não escolher Sim, para sim. estar comigo. Exatamente. Então, as pessoas às vezes veem esse trabalho e falam, que trabalho bonito. Esse é um trabalho de abrir mão de todas as outras possibilidades para estar aqui. Certo. Olha quanta coisa não se fez, quanta coisa não se viveu para escolher esse caminho. Tá, entendo. Não é só a parte bonita, é a parte da renúncia. Sim. E renunciar é isso, é transbordar naquilo que se faz verdadeiramente. Tá. Então, se ela abre mão de outras coisas para que eu venha trabalhar, e eu abro mão de estar em outros lugares para estar aqui cuidando das pessoas, então a gente precisa ser verdadeiro, intenso e efetivo. Exatamente. E isso é a cara dela, né? Pessoa intensa e verdadeira. Assim como o senhor. A gente percebeu, eu percebi, porque assim, eu posso dar até minha experiência pessoal, eu nunca tinha pisado, acho que eu fui 2 vezes no terreiro para acompanhar uma pessoa. E nem entrei, fiquei na porta. Mas assim, a primeira vez que eu conversei com o senhor, eu percebi a verdade nas palavras. Tanto que você ficou. Tanto que eu fiquei. É isso, filho. Tá. Seu Zé, a gente vai encaminhando essa conversa, tá? Mas eu quero dizer para vocês que os outros episódios também vão ser com o seu Zé, tá? Então, você tá aí, aguarda e assista o próximo episódio, tá? Eu vou passar aqui as redes sociais do Templo Rio Azul, que é onde o seu Zé atende, tá? Se você tiver interesse,
dá um pulo lá, vai lá conversar com o seu Zé, vai conhecer o templo, Receber tomar um um café, abraço. receber um abraço, É. tomar um cafezinho, né, seu Zé? É. E que a casa está aberta para todos vocês, tá? Olha só, rede social do Templo Rio Azul, @Templo Rio Azul. A da nossa mãe, né, Milene Sintra, @Milene Sintra Oficial. E sempre antes de passar lá no templo, manda um WhatsApp pra gente, tá? 11 99958 1003. Lembrando, se você está em outro estado, em outro país, em outro planeta, Outro planeta, a gente conversa. a gente faz o atendimento online, o seu Zé vai atender vocês também, tá bom? Seu Zé, eu quero agradecer Obrigado, filho. e a gente vai continuar essa conversa, Tá bom, tá bom? tá bom. Então, obrigado a vocês, até o próximo episódio. Ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor.